E aí, caros, tudo bem? Nós vamos continuar aqui com o nosso curso de Pascal, utilizando a IDE do Turbo Pascal. E nessa aula, aula 19, nós vamos falar sobre subprogramas. Podemos dizer que um programa feito em Pascal pode ter também subprogramas. E você verá nessa aula como um subprograma pode deixar o código mais legível. Nós veremos sobre functions e procedures. Mas nessa aula, para não estender muito, nós iremos iniciar estudando as procedures, né? Então, nessa aula, para fazer essa aula, nós vamos tirar como base a aula passada, que vamos ver qual foi a 18, né? Então nós vamos fazer assim um copy, aula 18.pas para aula 19. Para poupar tempo, nós vamos tirar como base essa aula, levar como base essa aula e vamos modificá-la. Então, nós já temos aqui a aula 19. Então, nós vamos pegar aqui o Turbo, que é a nossa IDE, e vamos abrir a aula 19.pas. Nós vamos mudar aqui para a aula 19 e vamos colocar aqui procedures. Nós vamos estudar nessa aula as procedures, que são também conhecidas como subprogramas. Vou chamar assim, subprogramas. Então nós vamos renomear a aula para a aula 19. E só relembrando por alto a aula 19, tínhamos criado sets, né, conjuntos. Então nós criamos aqui uma variável i e criamos três variáveis ABC do tipo, que é do tipo set. Esse set é um t-dígitos, ou seja, é um set que guarda números de 0 a 9. São sets. Cada uma dessas variáveis são sets, ou seja, conjuntos que guardam números de 0 a 9. Limpamos a tela aqui e aqui nós vamos colocar o título da nossa aula, Procedures. E veja que nós criamos dois conjuntos. Na variável A, nós criamos um conjunto com os números 1, 2, 3 e na variável B, nós criamos um conjunto com os números 2, 3, 4 e 5. E fizemos a união deles e exibimos o resultado da união, né? Ou seja, o conjunto C seria a união do conjunto A mais B. E nós exibimos a união, assim como nós fizemos com a interseção, simbolizado pelo caractere de multiplicação, que seria C igual a A vezes B, isso aí é a interseção de conjuntos. E nós fizemos também a diferença, onde C, um conjunto C, seria igual ao conjunto A menos o conjunto B. E apenas para relembrar, nós vamos compilar aqui esse algoritmo, esse programa, e vamos rodar. E nós temos aí a união, que deu 1, 2, 3, 4, 5, a interseção, que deu 2 e 3, e a diferença, que deu 1. Lembrando que a diferença, por que deu 1? É porque a diferença é tudo que está no A, no primeiro conjunto, e não está no segundo conjunto, que é o B nesse caso. Mas nessa aula, eu estou apenas fazendo uma revisão rápida aqui, mas é essencial que você tenha assistido a aula 18, a aula passada. Então você viu que para cada uma das demonstrações que fizemos, nós tivemos que imprimir o resultado, né? E imagina, apesar desse código ser pequeno, poderíamos precisar de um código grande para imprimir um resultado, né? E isso faz com que a nossa tentativa de demonstrar, por exemplo, os conjuntos, não fique tão legível, porque perdeu-se muitas linhas de código apenas para a impressão do resultado, que não era bem o foco da aula. Mas que tal se fizermos assim? Se para imprimirmos um conjunto, nós fizéssemos isso. Então nós queremos imprimir aqui, nessas três linhas de código, o conjunto C, que é o resultado da operação de união. Então nós vamos apenas fazer isso. Imprima, colocar em português,
É comum você, quando estiver programando em qualquer linguagem, não só Pascal, as atuais também, você programar em inglês, já que a linguagem é, em geral, em língua inglesa, né? Isso não é obrigatório. Conheço desenvolvedores que gostam de programar em português. Então, nós vamos dizer assim, vamos fazer assim, imprima 7, né, que é conjunto. No lugar de fazermos essas três linhas aqui, nós iremos colocar imprima 7. Lembrando que uma procedure, ela pode receber parâmetros. Então, nós vamos colocar o C. Então, aqui nós estamos pedindo imprima 7. Então, vou colocar o 7 em português também. Imprima conjunto. Que conjunto? Conjunto C, que é a união entre A mais B. Nós podemos deixa eu ver se dá para selecionar. Dá aqui. Por hora, nós vamos recortar esse código. Vamos usar aqui o put, que funciona. Da mesma maneira, aqui embaixo, no lugar da gente colocar essas três linhas de código, nós vamos pedir também para ele utilizar o mesmo meio, né? Vou chamar até de meio, que na verdade se chama procedure. Nós vamos dizer aqui imprima conjunto. Que conjunto? Conjunto C também, né? Que é a interseção aqui entre A mais B. Entre A e B. Né? Então nós não precisamos mais desse código de impressão e vamos apagar. Do mesmo jeito iremos fazer para a diferença. Imprima conjunto. Que conjunto? Conjunto C, que é esse aqui, que é a diferença entre A mais B. Ponto e vírgula. Vamos apagar esses comentários, já que o foco da aula não é conjuntos, né? No editor mais atual, claro que não iríamos agir dessa maneira, que seria um meio improdutivo. Então, note que o código ficou muito mais legível, né? Aqui, exemplificando a união, nós estamos apenas imprimindo aqui para informar na saída que se trata de uma união e fazendo só o imprima conjunto C, que é o resultado da união, por exemplo, no caso desse. Veja o tamanho que ficou o código. Mas aí, se nós formos compilar, ele vai dar um erro. Ó. Não existe este identificador. Claro, nós vamos ter que criar. Então, nós vamos criar uma procedure. Nós vamos criar uma procedure. Vamos dar um nome para ela de imprima conjunto. Procedures podem ficar até em outros arquivos, mas para facilitar, no caso dessa aula, nós teremos uma aula futura que vai explicar como é que você modulariza seu código em units, chamamos de units os arquivos, e você faz uso de funções que estão em outros arquivos. Então aqui, note que aqui embaixo nós estamos chamando a procedure que nós estamos criando agora. Imprima conjunto. Só que nós estamos passando como parâmetro um conjunto. Então, nós vamos dizer que essa procedure aqui, ela vai receber, eu vou colocar em português, um conjunto como parâmetro. E o que é um conjunto? É um set do tipo t dígitos, como vimos na aula anterior. Né? Então, nós vamos desenvolver a procedure. Veja que ela está muito, estou errando bastante, que ela está muito parecida com o programa. É como se fosse no lugar de termos aqui a palavra-chave program, temos a palavra-chave procedure. Temos o nome da procedure. Caso ela receba parâmetros, colocaremos aqui os parâmetros. Nós temos o begin e o end. Só que esse end, nesse caso, ele não é ponto. Ele não termina com ponto, ele termina com ponto e vírgula. Então, nós vamos criar aqui o procedimento para imprimir. Nós vamos dizer que uma variável S, que claro que ainda não foi criada, ela vai receber um texto vazio. Também criar uma variável set, str, e vamos dizer que ela é também vazio. Vamos dar um write line, no início da impressão do conjunto, que nós vamos imprimir o conjunto com um colchete. Vamos mostrar conjuntos como nós programamos, ou seja, simbolizados com um colchete abrindo e fechando.
Então nós vamos fazer aqui um for. Lembre-se que eu não estou declarando as variáveis para facilitar aqui a compreensão. E vamos aqui perguntar se esse número, que na primeira volta é um 0, na segunda volta é um 1, na terceira é um 2, estiver no conjunto, then nós vamos dar aqui um begin end e nós vamos converter se esse i da volta atual, que começa com 0, vai para 1, 2 até 9, se ele tiver no conjunto, mas que conjunto? Esse conjunto aqui que nós estamos recebendo como parâmetro. Então o que a gente faz se ele tiver no conjunto? Primeiro a gente vai converter ele para um string e fazemos assim. Note que isso aqui, o i, apesar de não termos declarado ainda, nós iremos declarar ele como um byte. Talvez ele possa ser um byte. Então nós vamos converter o nosso i de byte para string e vamos guardar dentro da variável s, que é essa aqui. E agora nós vamos aproveitar logo para declarar a variável s, que é o que? É do tipo string. Vamos aproveitar também para declarar a variável setStr, que é essa aqui que nós estamos usando, que também vai ser do tipo string. Como as duas variáveis são do tipo string, vamos colocá-la na mesma linha para diminuir a quantidade de linhas. Vamos salvar aqui nosso algoritmo. Aula 19. Então, temos duas variáveis declaradas, s e setStr. Estamos fazendo aqui um loop. Para cada volta do loop, se o i estiver dentro do conjunto que eu passar aqui como parâmetro, então ele vai converter esse i, que é um byte, numa string. E vai colocar dentro desse s, que é um string. Poderíamos até utilizar um char, realmente, né? Mas vamos continuar como string. E ele vai pegar a nossa variável setStr e vai acumular. Então ele vai formando aqui, inclusive para acumular, seria melhor que nós, mais legítimo, que nós também colocássemos uma vírgula. Né? Após terminar o loop, nós iremos ficar com a vírgula a mais no final. Depois eu vou explicar por quê. Inclusive, não vou fazer isso ainda, não vou tratar isso ainda, para que você veja como ficará o programa. E ao final do loop, nós vamos vamos dar um write, fechando o nosso colchete. Né? E vamos também dar um write line para, após tudo, ele dar uma linha e não manter o console naquela linha. Né? Ou seja, ele vai imprimir o set como string, simbolizado por nós como um conjunto numérico separado por vírgula e delimitado por colchete aberto, colchete fechado. Vamos compilar. Veja que ele compilou. Aí você está se perguntando, mas eu não declarei essa variável i. Como ele compilou? É simples e bastante importante que você precisa ter bastante atenção nisso. Quando você declara um var dentro de uma procedure, essas variáveis elas têm um escopo, a gente chama de escopo, dentro dessa procedure. Mas lembre-se que nós estamos dentro de um program, né? Program aula 19, que tem também a sua seção var. E aqui nós temos variáveis I, A, P e C, que essas variáveis elas têm um escopo tanto dentro da procedure, já que a procedure está dentro do programa, né? Como, claro, no próprio programa. É tanto que nós estamos utilizando elas aqui, A e B. Né? O I nós já não estamos mais utilizando, mas propositalmente eu deixei ele aqui para que você entenda do escopo das variáveis. Então, para resumir, o S e o setStr eles só serão visíveis dentro dessa procedure. Já esse I, ele é visível tanto dentro dessa procedure como do programa. Né? Aí você se pergunta, mas eu poderia criar uma procedure dentro de outra procedure? Sim. E isso é infinito. Né? Você poderia, por exemplo, aqui, digamos que esse write aqui, no lugar de utilizar ele, por algum motivo eu precisava,
de maneira que ele tivesse precisado de mais código, sei lá, eu precisasse criar uma procedure para escrever, né? Então S como string, eu não vou continuar, eu vou apenas exemplificar rapidamente aqui para não dificultar muito o entendimento, mas note que nós já temos uma procedure, nós temos aqui uma procedure imprimir conjunto que está dentro de um program, e dentro dessa imprimir conjunto nós já temos uma procedure que está dentro dela. E se eu fizesse aqui um var alguma coisa, var x alguma coisa, sei lá, integer, alguma coisa desse tipo, esse x só seria visível, ele só seria visível aqui. Enquanto que esse S e esse setstr, ele seria visível dentro da procedure, onde ele está, por exemplo, sendo utilizado aqui, mas ele também seria visível dentro da subprocedure. Mas nós vamos apagar, que eu queria apenas que você entendesse um pouco de escopo e saber também que isso é algo recursivo, né? Tudo inicia num program, depois nós temos procedures, depois nós temos procedures dentro de procedures, né? Então, esse código ainda será melhor tratado, mas esse é o código da procedures. Vamos dar uma explicada por alto. Primeiramente, aqui você vai chamar a procedure imprima conjunto e vai passar o conjunto que você quer imprimir. Nesse caso, nós estamos imprimindo a união de A mais B, né? Então, ele está chamando essa procedure e tá preenchendo esse conjunto com aquele C. Então, esse conjunto será substituído pelo aquele C. Aqui nós estamos zerando uma variável chamada S, auxiliar, uma variável auxiliar, e estamos zerando também, zerando que eu digo é atribuindo uma string vazia a uma variável chamada setstr, que essa variável será a representação do conjunto como string, né? E já estamos dando um write na abertura do colchete. Então, nós fazemos aqui um loop que vai de 0 a 9 e a cada interação ele vai guardando a numeração na variável i. Então vamos apenas para a primeira e segunda volta do loop para você entender, já que isso já foi explicado em aulas anteriores. Então na primeira volta o i vai ser 0. Então ele vai chegar nesse if aqui. Ele vai perguntar, 0 está dentro do conjunto que eu passei aqui como parâmetro? Só para a gente ver aqui, como nesse caso aqui C é a união de A e B, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Então 0 não é. Portanto, ele vai ver que o 0 não... Aqui esse conjunto, nesse caso, será 1, 2, 3, 4, 5. Então 0 não é. Então ele não vai entrar aqui. E vai para a próxima volta do loop, onde o i vai ser 1. Né? Então o 1 está nesse conjunto? Sim. Está sim. Porque nas demonstrações aqui, o C já terá outros valores, né? Portanto, nós estamos fazendo aqui um teste para você entender o loop apenas nesse conjunto. Então, ele vai ver que o i, que nesse caso é 1, está dentro do conjunto. Então, ele vai aqui e vai converter o i, que, veja só, é um byte, ó, declarado fora da procedure, é um byte, e ele vai converter numa string, já que nós vamos acumular ela aqui nesse setstr, e nós não podemos acumular um byte numa string. Então nós vamos dizer que o setstr, que não era nada, era uma string vazia, é igual ao setstr mais s, que é 1, vírgula, ou seja, ele vai fazer algo assim. Ao chegar aqui, ele vai imprimir o colchete, na primeira volta do loop, ele vai perguntar se o 0 pertence, para ver se pode entrar aqui, como não pertence, ele não vai entrar. Ele vai perguntar se o 1 pertence, então ele vai acumular o 1 aqui no setstr e vai colocar uma vírgula no final. No 2 ele vai ver se pertence, a gente já sabe que pertence, então ele vai assim por diante. O 3 pertence também, até, como podemos ver aqui, o 5. E depois ele vai cair nessa linha aqui, que vai fechar nosso subconjunto, né? E o nosso subconjunto vai ficar assim. Você note que tem um errinho que ficou uma vírgula a mais. Então nós vamos ver o programa rodando para ver, exemplificar na prática isso que eu tentei explicar. Vamos rodar. Não deu nada, vamos ver, deve ter havido algum problema. Sim, nós esquecemos simplesmente de imprimir o próprio set, né? Alguém aí já deve ter estranhado isso, né? Então, de que adiantou nós acumularmos coisas na variável setstr se nós não imprimimos, né?
Então, pronto, vamos corrigir nosso problema e vamos ver aqui. Note que agora nós estamos, como na aula anterior, também imprimindo nosso conjunto, só que agora nós estamos utilizando uma procedure. E ficou feio porque tem essa vírgula no final, então nós vamos fazer um pequeno tratamento para retirar essa vírgula. Então nós vamos dizer que 7str é igual a um copy, primeiro caractere, já eu explico, length é outro método, length str menos 1. O que o copy faz? Ele copia um trecho de uma string. Agora você entende que ao utilizarmos o copy, write line, nós estamos, na verdade, utilizando procedures, como a procedure que acabamos de criar. Nós poderíamos, por exemplo, colocar aqui o write, né? Ou seja, o próprio Pascal já tem o write, que também é uma procedure dele mesmo, né? Nós estamos chamando também essas procedures aqui. Então, o copy, ele copia um trecho de uma string e ele pergunta 3 parâmetros, né? Qual é a string que ele quer copiar, qual é o caractere inicial e qual é a quantidade de caracteres a ser copiada. Então, nós vamos copiar tudo que está dentro do set, ou seja, que é 1, 2, 3, vou parar aqui para ficar fácil entendimento. Então eu quero desde o primeiro caractere, que seria que nesse caso é o 1, até o tamanho da string. E aí nesse caso nós não teríamos resolvido o nosso problema, mas nós vamos diminuir um caractere, que é a vírgula que sobrou no final, né? Então o setstr vai ser todo o setstr menos o caractere final, que seria essa vírgula aqui. Aí pronto, nós agora iremos imprimir o setstr e fecharmos o colchete. Vamos compilar. Não compilou porque para fazer a atribuição no Pascal nós temos que utilizar esse símbolo, né? O símbolo que estávamos usando era de comparação. Compilou, nós vamos rodar o programa. Note que agora ficou perfeito e nós estamos utilizando procedures, fazendo um programa baseado na aula anterior, na nossa aula 19. Então é isso aí, galera. Espero que tenha sido bem didática a aula, que tenha sido fácil de compreender. E agradeço pela atenção e até a próxima.